converso aqui com o deputado federal Jair Bolsonaro. Seja muito bem-vindo a Boston, Jair Bolsonaro. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua turnê aos Estados Unidos, esses estados que você está visitando, a comunidade brasileira. O ano passado eu estive em Israel, que é 8 dias lá, foi muito proveitoso. E assim como estamos acertando a Coreia do Sul e Japão, né? E estamos agora fazendo uma visita aos Estados Unidos, vendo a comunidade brasileira que está aqui, encontro com evangélicos, com empresários, com pessoas de negócio e com também autoridades do governo Trump. Então, a minha passagem por aqui também se dá o fato de eu ser um admirador desse grande país. Certo. Essa semana o senhor é capa da revista Veja, onde eles colocaram uma polêmica dizendo que o senhor seria uma ameaça ao país. Hoje, o que o senhor consideraria uma ameaça? O Bolsonaro seria uma ameaça a quê hoje no Brasil? Ameaça à corrupção, ameaça àqueles que querem perverter a nossa criança em sala de aula, ameaça àqueles que querem comunizar o Brasil ao Foro de São Paulo. Essa ameaça que eu represento. Mas o recado da revista Veja foi exatamente o contrário disso. A começar pela capa. Eu sei que não é uma capa de revista aí de misses, né? Ou misters, né? Mas eles botam uma foto minha a mais esculachada possível. E como sou capitão do Exército, até estou dizendo que eu estou parecendo um combatente da Primeira Guerra Mundial. Coisa que não fizeram com os demais pré-candidatos e candidatos no passado. E no meio da matéria, uma infinidade de acusações, de rótulos que não conduzem com a verdade. Se permitir até, né, um gravíssimo ali me chama de oficial bunda suja. Baseado no quê? Daí você vai ler a matéria, eu sou isso, não quero repetir esse palavrão aqui, porque eu não galguei os últimos postos da carreira militar. Só que eu deixei o Exército Brasileiro com 33 anos de idade no posto de capitão. Com 33, eu não poderia ser coronel, muito menos general. Tinha que ter pelo menos 40 anos de idade para sair coronel e os 48 para ser general. E, inclusive, ofende todos os militares, ou seja, o sargento que não saiu subtenente também é um BS, né? Um coronel que não saiu general também. Ou seja, eles não sabem o que fazer para tentar me desacreditar. Diz, inclusive, que no evento na Academia Militar das Agulhas Negras, eu fui ignorado pelos oficiais generais, onde o então ministro da Defesa sentou-se numa mesa longe da minha. Eu não me dou muito bem realmente com o ministro da Defesa, mas não ataco publicamente, né? Apenas nas questões de interesse, no meu entender, do meu país. Não podemos admitir, eu acho, né? Aqui eu vejo aqui o perfil nos Estados Unidos dos secretários de Estado. Quando você vai para o Brasil, o perfil dos ministros da Defesa são terríveis. Atualmente, ele é um desarmamentista, ou seja, um ministro que tem pavor de arma de fogo. E, obviamente, a gente se cumprimenta publicamente, mas não nos sentamos à mesma mesa. E, em função disso, ela resolveu dizer que o comandante do Exército presente, sim, o comandante da academia, logicamente, entre a minha mesa e a do ministro da Defesa, fica o ministro da Defesa, até por uma questão de etiqueta, de protocolo, e mais uma série de acusações que, se for debater uma a uma, né, você vai ficar abismada e começa a entender a minha força no Brasil para uma revista que tem uma tiragem de 1.300.000 me atacar, na capa e dentro. Agora, o que entra em conflito com a própria revista. No começo da revista, eles estão anunciando um painel com 10 personalidades em São Paulo para debater o futuro do Brasil. E eu sou, numa foto muito bonita, uma das 10 personalidades escolhidas pela revista Veja. Ou seja, o que a Veja quer nesse debate, com toda certeza? Alguém botar minha cabeça numa bandeja. Não estou indo para lá para se submeter a um interrogatório. E eu estou sendo convidado. E assim sendo, vai começar esse debate, esse bate-papo com a revista Veja publicado no dia de ontem. E não eu entrar numa agenda programada por eles com o intuito de fazer o meu velório agora, final de outubro. Uma das recentes polêmicas que nós vimos nas redes sociais e na internet no Brasil nas últimas semanas foi referente às exposições de arte
que foram patrocinadas com o Fundo de Patrocinar a Cultura e a Arte, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as figuras ali expostas, né? A questão da zoofilia, da pedofilia, do escárnio ao evangelho. Como que o senhor enxerga isso para a sociedade? Na verdade, a visão que a sociedade teve, que muito se dividiu, né? Alguns foram a favor, outros são contra, mas a gente vê uma frente dentro da classe artística e muito da imprensa também favorável. O que o senhor pensa a respeito? Essa classe artística, se não quiser perder a boquinha da Lei Rouanet, é bom começar a trabalhar contra mim. Eu transformo a Lei Rouanet da patifaria a uma Lei Rouanet para pesquisa no Brasil. Esse tipo de cultura nós não concordamos. Faço entre eles. Agora, a presença de crianças. Tinha cenas ali que eu fico constrangido em falar para você, ó, estando do meu lado aqui. Mas a mais absurdas possível. Este episódio no Museu de Arte Moderna, lá em Santander, em Porto Alegre. Ali são figuras. O de São Paulo também foi, no meu entender, mais grave. Uma criança tocando um homem nu. Há muito tempo eu venho dizendo que a política do PT, né, ela conduzia para a legalização da pedofilia no Brasil. Um dos sites, inclusive, mantido pelo governo federal, em Brasília, via Secretaria Nacional de Direitos Humanos, falava em pedofilia, mito ou verdade. E eles concluíam que era mito. Ou seja, se nós saíssemos aqui e encontrássemos um adulto introduzindo pênis numa menina ou num menino de 3, 4 anos de idade, segundo aquele site, você deveria chamar a polícia, mas a polícia deveria conduzir esse para um hospital e submetê-lo a um laudo psiquiátrico. Em constatando, porventura, ele viesse sofrer de qualquer desvio, ele deveria ser internado e não encarcerado. Aí eu vou para aqueles arroubos meus que o pessoal acha que eu estou excedendo. O psiquiatra, no meu entender, para atender esse cara, chama-se Dr. Teixeira. Eu acho que você entendeu o recado. Pedofilia é crime. Se elemento sofre de transtornos, ele fará coisas, né? Como, por exemplo, rasgar dinheiro. Esse pessoal não rasga dinheiro. Agora, quem tem um filho ou uma filha que passe por uma situação dessa, ele quer uma resposta do Estado. E não é tratamento para aquele pedófilo, é encarceramento. Agora, isso tudo, a exemplo de poucos anos, no Senado, um grupo de juristas indicado por Dilma Rousseff, pelo governo dela, ao propor um novo Código Penal do Brasil, eles propuseram que o estupro de vulnerável, que atualmente é de 14 anos, passasse para 12 anos. Ou seja, recados mais do que claros por parte da política de esquerda, do PT. Eu não vejo porque o governo Temer, do PMDB, não toma uma decisão mais forte. Eu não vejo porque lideranças do PSDB também não façam isso para combater isso daí. Que, na verdade, estão escancarando as portas para a pedofilia no Brasil. Em nome disso que alguns chamam de cultura ou de arte. Aqui nos Estados Unidos, o porte de arma é liberado. O senhor acredita que no Brasil a população está preparada para isso? Hoje em dia, quem é bandido no Rio de Janeiro tem fuzil. Se assalto aí, fila de emprego no Rio de Janeiro com fuzil. Um cara vem fazendo a cobertura por trás e o pessoal arrecadando o que aqueles pobres têm ali, né, de bens que estavam na fila 4 horas da manhã. Tá? Hoje em dia, no Rio de Janeiro, o maior clamor, no Brasil, o clamor do Brasil é a questão da segurança. E se combate a segurança não criando pombinhos para você soltar em Copacabana ou abraçando monumentos históricos lá no Brasil. Você combate a violência como? Com energia ou com mais violência ainda. E eu não faço isso para ganhar simpatia, eu faço em nome da realidade. Eu sou o capitão do Exército Brasileiro. Não consigo dormir sem uma arma do meu lado, nem sair às ruas. Por vezes até ser obrigado, no Rio de Janeiro, você é armado para a praia. Chegou a esse nível. Quando você chega a esse nível, é mais uma prova que o Estatuto de Desarmamento de 2003, tá, não realmente atendeu o objetivo que é diminuir a violência. A violência só aumentou a partir daqui. Então, no que depender de mim, posse de arma de fogo, todos os cidadãos passam a ter direito à posse de arma de fogo. E no tocante a porte, será flexibilizado.
Hoje você não consegue ter um porte de arma de fogo no Rio, a não ser no linguajar nosso, fechada, tá ok? Porque tem um item lá, de um artigo, que diz que você tem que comprovar a efetiva necessidade. E você não tem como comprovar a efetiva necessidade, porque é um critério subjetivo. E é interesse do governo em não permitir que o cidadão de bem ande armado. No que depender de mim, nós mudaremos isso aí. E entendo eu, como por exemplo, o elemento não vai mais entrar no ônibus e assaltar, sabendo que pode ter uns 10 ou 15 armados lá dentro. Essa é a minha proposta. Quem achou que está errado, vote aí em outro candidato. Esse país aqui, Estados Unidos, para mim, no que depender de mim, será o primeiro nas relações comerciais nossas, e muita coisa que é feita aqui, eu estou levando para que sirva de exemplo lá no Brasil. Ok, muito obrigada.